Às vezes a gente poderia já estar vivendo tantas coisas em Deus que Deus tem para nossa vida, mas a gente está totalmente perdido com as distrações, com as vozes erradas, porque a gente não tem uma vida de oração, tá? Primeiro ponto, e o ponto, assim, crucial, tá? E aí eu queria falar outro ponto. Segundo ponto, o que a oração causa em nós? Alívio. Uma das coisas, né? Mas eu queria falar sobre isso. Sabe quando você tá preocupado com alguma coisa ou aflito com alguma coisa e você quer conversar com uma amiga? E você quer conversar com uma amiga e você desabafa. Às vezes você não quer nenhuma resposta. Você não quer nem que a pessoa te dê um conselho, mas você só quer desabafar, colocar pra fora, sabe? Aí você vai, conversa e fala, você não sabe o que aconteceu, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, você só quer conversar. Tá. A grande diferença é quando você faz isso em oração. O Senhor realmente traz um alívio para sua alma. Não são palavras ao vento. Não são palavras ao vento. A palavra do Senhor nos diz assim, ó. Em Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Diz assim. Não te preocupes com nada, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Então, vou parar aqui, daqui a pouco eu continuo. Não te preocupe com nada, mas em todas as situações. Gente, a gente tem que entender que a oração, ela é uma conversa. Sabe, o seu amigo, ou o seu marido, sua esposa, você conversa sobre tudo, certo? Você tem intimidade para falar sobre tudo. Seu melhor amigo, sobre tudo. Então, assim, por que a gente deixa o Senhor como última opção? Ah, mas imagina, eu não vou falar com o Senhor sobre isso. Eu lembro, vou dar um exemplo aqui bem simples, tá, pessoal? Eu lembro que há uns 7 anos atrás, eu queria muito, né, colocar um mega hair e tal. E aí eu não achava, e enfim, não tinha condições na época também. Aí, enfim, eu comecei a orar, falei, Senhor, eu queria tanto botar isso, tal. Enfim, Deus preparou, que faz até hoje, o Bruno e o Rafa que fazem meu cabelo. E eles foram sempre abençoar a minha vida e tal. Mas imagina, é muito ruim se você limitar a sua oração. O que eu quero dizer com isso é muito ruim você ter que limitar a sua oração só para coisas difíceis, sabe, para coisas impossíveis. Fale com o Senhor tudo, em todas as situações da sua vida. As felizes, as tristes, as complicadas. Fale com o que pode. Fale com Ele, fale com o seu Senhor. Ele te criou, Ele te conhece mais do que qualquer outra pessoa na terra. Ele te conhece. Ele sabe seu temperamento, Ele sabe seu jeito, Ele sabe o que é mais difícil pra você do que é pros outros. Ele sabe. Ele vê. É um lugar que você não precisa usar máscara, ou um lugar que você não precisa fingir, sabe? Mas é um lugar que Ele nos dá certeza que você pode falar sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque Ele continua. Apresente os seus pedidos a Deus e a paz de Deus, que transcende todo o entendimento, guardará o coração de vocês e as suas mentes em Cristo Jesus. Então é isso que a oração nos causa. Olha que maravilhoso, olha que presente que nós temos e muitas vezes a gente nem aproveita. Do que adianta a gente se dizer crente e não experimentar e não vivenciar tudo aquilo que Cristo já conquistou na cruz por nós? Se já é nosso, se já é direito nosso, por que a gente não toma posse de verdade e vive? Escolhe viver como escravos. Sendo que já somos filhos, temos direitos de filhos, temos acesso de filhos. Mas muitas vezes a gente escolhe viver como escravos pelas nossas escolhas mesmo. Então, assim, a Bíblia é perfeita, olha só. Não se preocupe com nada, em todas. Ele não limita, olha, na situação X, quando você tiver um problema impossível, você fala comigo. Se tivesse escrito na Bíblia, teria que ser assim. Ó, não fica preocupado, mas quando você ficar doente, pode vir falar comigo. Não é assim.
Ele é perfeito. Ele é perfeito. Então ele diz, olha, não te preocupe, mas em todas as situações, pela oração e pela súplica, com ações de apresenta nos seus pedidos. E a paz de Deus não é a paz que o mundo te dá, não é a paz que o mundo quer te proporcionar, que é a paz de um dia, a paz de um momento. Não é a paz que o mundo te dá, é a paz de Deus. Entenda que quando ele fala aqui, ele não promete que quando você ora, os seus problemas são resolvidos. Preste atenção. Ele não fala, olha, não te preocupe com nada, ora, quando você fazer seus pedidos a mim, tudo vai se resolver. Não. Ele não nos promete que todas as coisas vão ficar bem a partir daquele momento de oração. Não, ele diz, pode me falar tudo, pode me entregar tudo, todos os seus pedidos, todas as suas orações. E a minha paz, a paz de Deus, que ninguém consegue entender, vai guardar o seu coração e a sua mente. Sabe a sua mente cansada, aflita, desesperada? O que vai acontecer amanhã? Senhor, como que vai ser? Não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí fica aflito, aí entra na rede social, só vê notícia ruim, liga a televisão, só vê notícia ruim, e vai vendo notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim, a sua mente vai ficando desesperada. E Deus tem pra você uma paz que excede. Então, tipo assim, ele não tá te prometendo tirar do seu problema, mas ele tá te garantindo uma paz, mesmo você ainda estando aqui diante desse problema. É uma paz que é loucura pro mundo. Então, quando você ora, quando você realmente tem uma vida de oração, o Senhor vem sobre você e te dá uma paz. E guarda o seu coração e a sua mente. É isso que Deus tem para sua vida. É isso que Deus tem para sua vida. Então, receba isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome posse, gente. Tome posse. De verdade. Eu não tô aqui fazendo esse propósito. Eu tô fazendo esse propósito porque eu realmente quero que esse ano a gente viva junto as melhores experiências em Deus. Eu não tô falando sobre vitórias ou milagres ou bênçãos. Eu tô falando, independente disso, a gente já pode experimentar. Antes de você viver o seu milagre, você já pode experimentar essa paz. Antes de acontecer, você já pode experimentar a sua paz. A paz de Deus não depende da promessa sendo realizada. A paz de Deus você já pode vivê-la hoje, agora, sobre a sua mente, sobre o seu coração. Não é, fala assim, olha, quando tudo se realizar, quando todos os seus sonhos se realizarem, a paz de Deus vai vir. Não, é que excede. E excede. Então receba isso hoje em nome de Jesus, se o Senhor nos garante. Se o Senhor nos garante, é o mais importante. É o mais importante. Então, segundo ponto, o Senhor tem alívio para sua alma. 1 Tessalonicenses 5,16 diz assim, alegrem-se sempre no Senhor. Orem continuamente, agradeçam em todas as circunstâncias. Olha a importância de ter um coração grato, de verdade. A gente já falou sobre isso, né? Gratidão não é educação. Gratidão não é, valeu, obrigado. Gratidão é você ser grato, independente do que esteja acontecendo. Ser uma pessoa grata, naturalmente grata. Alegrem-se sempre no Senhor, orem continuamente, agradeçam em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Tá? A paz que excede todo entendimento não é a ausência de problemas, tá? Salmos 18:6. Em minha angústia clamei ao Senhor, eu chorei ao meu Deus por ajuda. E Ele me ouviu, Ele ouviu a minha voz, meu grito veio antes dele em meus ouvidos. Então olha só, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Ele ouviu a minha voz. Então, o nosso Deus é vivo. Não se esqueça disso, tá? O Senhor tem alívio para você. Então, quando você estiver... Tenta fazer isso durante o seu dia, tá? Tipo, aconteceu algo inesperado no seu dia. Uma situação que você não estava esperando e que te tirou um pouco do eixo. Se você tiver a oportunidade, para um pouco. Se concentra, né? Fecha seus olhos, tal. Senhor, me ajuda. Senhor, me traga a paz que o mundo não me dá,
que a força do meu braço não vai me oferecer. Senhor, me dá uma paz que excede o entendimento. Me dá a sua paz. Vem sobre a minha vida, guarda o meu coração e a minha mente. Sabe, receba o que você só pode receber através da oração, tá? Terceiro ponto aqui para eu correr. Terceiro ponto. O poder da oração, tá? O poder que tem oração. Então, a gente já sabe que a gente tem que se dedicar a uma vida de oração. Segundo, a gente recebe alívio e recebe a paz de Deus quando nós estamos orando e quando temos uma vida de oração. E 3, a oração tem poder. Ah, Gabi, mas isso aí eu já sei. Será que a gente realmente tem usado esse poder? Então, não é superpoderes. Será que a gente tem usado o poder de Deus que Ele nos garantiu? Então, olha só. Olha isso. Tiago 5,15. Tiago 5,15 diz: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confesse seus pecados um para os outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Tá vendo o poder que tem uma oração? Você está vendo o poder que tem uma oração? Uma oração feita com fé, com autoridade. Curará o doente, o Senhor levantará, curará seus pecados, a pessoa será curada, a pessoa será perdoada. Então, o poder que tem a oração. E olha como é lindo o que a Bíblia nos diz, porque ele ainda dá o exemplo de Elias. Olhe para Elias, que era um humano como nós. Então ele está querendo dizer que, olha só, Elias não era tipo um super-herói da Marvel, que pegou o negócio do Thor e falou assim, não vai chover mais. Não. A Bíblia nos garante. Elias era humano como nós. Tinha defeito, tinha falha, tinha insegurança, tinha tudo. Ele era humano. Ele era perfeitamente um humano, mas ele orou fervorosamente, ele orou com autoridade, com fé. Então não adianta também você orar sem fé. Orar sem fé é palavras ao vento. A gente até já falou sobre isso aqui. Mas oração com fé, com autoridade. Olha o que isso causa. E o Senhor nos garante que você não precisa ser perfeito. A sua oração não vai ter poder através do seu nível de perfeição, até porque ninguém consegue. Mas o seu nível de dedicação ao Senhor, é claro que você vai ver mais o poder de Deus através da sua vida. É uma lógica. Uma pessoa que tem uma vida de oração com Deus, ela consegue sim ir a níveis que outra pessoa que não tem uma vida de oração não vai viver. Vai só ver outras pessoas vivendo. Um exemplo, gente, e quem nunca assistiu, vocês precisam assistir o filme Quarto de Guerra. Quem já assistiu sabe o quão poderoso é. Quem não assistiu, gente, se você puder hoje assistir, até para essa palavra entrar assim no seu coração, assista. Quarto de Guerra. Ele é sensacional. E ele fala exatamente como é ter uma vida de oração. A oração, gente, é uma ferramenta extremamente poderosa. Muito poderosa. E é a arma que a gente tem. Lembra que a nossa arma não é contra pessoas? A sua arma não é contra o seu amigo que te decepcionou. A sua arma não é contra aquela pessoa que te traiu. Não é contra pessoas. A nossa guerra não é contra pessoas. Nossa guerra é contra principados e potestades. As nossas ferramentas é a palavra de Deus, é a oração. É a oração. Olha como a Bíblia nos garante isso. A Bíblia nos garante isso. E você pode fazer isso. O acesso é para você. Sabe, lá no filme, senão vou começar a dar spoiler aqui também, mas o filme é excelente, gente, assistam, por favor, assistam. Quarto de Guerra.
Sério, é poderoso, é poderoso. Você vai assistir ele já querendo já montar o seu quarto de oração. Mas o que acontece? Vou dar um resumo aqui sem tentar dar muito spoiler. Mas é uma senhorinha, que parece até a nossa pastora Zenete. É uma senhorinha que ensina uma mulher que tá passando por uma crise no casamento como ela ora pelo marido e pelos filhos. Porque antes ela era quê? Ela só queria reclamar, não sei o que, tentar ganhar aqui, ó, a guerra, né? Com a força do braço. Não, porque isso, aqui, isso, que lá. E aí ela ensinou a vencer as guerras dela orando. Lembra da música? Assim que luto minhas guerras, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que luto minhas... Como que você tem lutado as suas guerras? Como? Como que você tem realmente lutado as suas guerras? Com uma vida de oração, de intercessão, ou reclamando, né? Enfim, fazendo aquela coisa bonita. Então, assim, como que vocês têm lutado suas guerras? Nós temos o poder de Deus sobre nós. Mas agora a escolha é sua. Como que você decide lutar? Como que você vai lutar pelo seu casamento? Como que você vai lutar pelos seus filhos? Como que você vai lutar pelo seu ministério? Como? Tendo uma vida de oração em Deus, usando as ferramentas que Ele mesmo nos garante, ou da sua maneira e do seu jeito, e realmente se frustrando no final. Porque a gente nunca consegue. A gente pode até conseguir por um momento, mas não é perfeito, tá? Então, tenha uma vida de oração e o poder que isso tem. Então, eu quero te convidar hoje a se levantar. Se levantar dentro da sua casa como uma mulher de oração, como um homem de oração que ora pela tua família, pelos teus filhos, que, se você não é casado ainda, que ora pelos teus pais, sabe? Se levante em oração. Se levante, olhe a palavra de Deus, abra a palavra de Deus e comece a anotar as promessas que Deus tem pra você. Ah, Gabi, mas Deus nunca me prometeu nada. O quê? Como assim? Tem 1 milhão de promessas de Deus pra sua vida na palavra de Deus, então começa a anotar. Tem até um livrinho que ele é ótimo, é Orando a Palavra. Então assim, Senhor, a sua palavra me garante que lá diz que eu vou vencer assim, ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Então assim, tome posse das promessas de Deus sobre a sua vida e comece a declarar a palavra, declare a palavra, se levante hoje com autoridade. Se você não se levantar, o inferno não vai parar. Ah, Gabi, eu não vou me levantar não, eu vou ficar aqui vendo o que vai acontecer. O diabo não vai parar por causa disso. Pelo contrário. Não vai parar. Você que tem que se levantar. Você que tem que se levantar com autoridade e falar, Senhor, eu não aceito isso. Eu vou viver isso em nome de Jesus. A tua palavra me garante isso. Eu sou teu filho. Eu vou viver suas promessas. Eu vou ter uma vida abundante. Eu vou viver o que eu nunca... Eu vou viver todas as suas promessas. Começa a declara a palavra com autoridade, com fé. E muitas vezes, gente, você vai ter que se levantar mesmo. Se levantar, dar uns gritos mesmo dentro da sua casa. Com autoridade. Com sabedoria, mas com autoridade. Por isso que Deus fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Intimidade. Tem coisas que você fala pra Deus que ninguém tem que saber. Nem tudo, gente. Às vezes eu fico vendo na internet gente falando, não, porque Deus falou isso comigo e tal. Tudo bem, mas tem coisa que Deus fala também pra você que não é pra você falar. Intimidade. Saiba guardar o que é só privado de vocês e o que tem que ser dito também fale. Mas assim, tem coisas que Deus revelou a você. E quando você for falar pra outra pessoa não vai entender. Ou vai te chamar de louco. Porque não tem o discernimento o suficiente para entender o que Deus falou com você. Então tenha sabedoria. Então também para guardar aquilo que você recebe em Deus. Sabe? E tome posse do poder que há na oração em nome de Jesus. E eu sei que vocês vão começar a viver, testemunhar os frutos disso em nome de Jesus. Nós estamos 21 dias de jejum, 21 dias de devocional, 21 dias de oração. Então assim, nós vamos ver
Você vai ver a mão de Deus. Eu creio nisso, porque a palavra do Senhor nos garante. Lembra do que a gente falou esses dias? Tudo aquilo que orares em meu nome, em meu nome, em meu nome. Então aquilo que você pede, baseado na palavra de Deus, baseado naquilo que a palavra de Deus te garante, tenha certeza, você vai viver. Você vai viver. Se a palavra de Deus, se está escrito, se a palavra de Deus te garante, você vai viver, não tem outra. Se você orar com fé, se você orar crendo, não tem outra possibilidade, vai acontecer. Então, ore com fé. Tiago 4:7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E ele se aproximará de vocês. Então se aproxime. Ore. Ore. E último ponto. Último ponto aqui para eu correr, pra gente terminar. Ame esse tempo com Deus. Depois de tudo que a gente falou, eu quero terminar com esse ponto. Porque não pode ser um fardo. Tudo que é um fardo não tem amor de verdade. Não pode ser um fardo, sabe? Não pode ser pesado. Não pode ser uma obrigação. Você tem que ter a convicção de que você tem que ser feito, que é uma coisa que tem que ser feita. Ok. Mas tenha prazer nisso. Olha o que Davi diz em Salmo 5. De manhã, Senhor. Ele falando com Deus. De manhã, Senhor, você ouve a minha voz. Pela manhã, apresento os meus pedidos e espero com expectativa. É bonito, né? Você vê um amor de Davi é muito genuíno, muito sincero. Tipo, ó, Senhor, pela manhã eu falo com o Senhor. Pela manhã você ouve a minha voz, você me escuta. Então, assim, ame esse lugar. Sabe, prepare esse lugar. É isso que eu tenho orado para que vocês possam criar esse hábito, para que seja um momento gostoso. Não pode ser tipo assim, ai meu Deus, ai, deixa eu orar aqui, né? Tem que orar, né? Não tem outra coisa pra fazer, tem que orar. Não, sabe? Prepare o ambiente. O que você gosta de comer de manhã? Uma fruta? Você gosta de tomar seu cafezinho? Prepara a mesa, bota o seu cafezinho, bota uma frutinha, ou bota o seu caderninho, abre a sua Bíblia simples. Fala, e aí Deus, bom dia. Eita, o dia ontem foi puxado, hein? O dia ontem foi puxado. Mas tá tudo certo, Jesus. Vamos nessa. Então, assim... E outra coisa, gente, sobre oração. Seja você. Seja você. Sabe aquelas pessoas que estão aqui normal, aí quando vai orar, fala grandioso, poderoso, eterno, Deus, magnífico. Enfim... Não precisa fingir ser alguém que você não é. Não precisa fingir uma voz eloquente. Não precisa falar palavras difíceis que nem você sabe o significado delas. Seja você. Como que você conversa com seu amigo? É claro que com respeito, né? Você não vai chegar na presença de Deus de qualquer maneira, mas com amor, respeito. Ame esse momento. Quem nunca orou de madrugada e confundiu as coisas de rir tanto? Senhor, abençoa meus pecados. Aí você ri com ele. Ué, gente, por quê? Você não pode chorar com Deus, não pode rir, não? Pode rir com ele também. Às vezes eu fico assim pra Deus. Ai, Deus, eu não te aguento, você é um fofo. Porque às vezes ele faz uns negócios e fala assim, não te aguento, e você nem me avisa antes. Sabe, os presentes que Deus dá pra nós. Vibre, experimente, viva, celebre. Por que na presença de Deus a nossa oração tem que ser sempre se lamentando ou chorando? Vai ter o tempo pra tudo. Tenha também o tempo de se alegrar, de rir. Rir da sua cara também, rir de você. Ai, Jesus, você não sabe o que eu fiz esses dias. Você acredita que eu fiz isso? Olha só. O Senhor não sabe de tudo? Sabe. Ele vê tudo? Vê. Ele conhece o teu futuro. Conhece. Ele te conhece. E mesmo assim, ele fala pra gente orar. Por quê? Porque ele quer se relacionar. Ele não quer uma marionete. Ele não quer que ninguém o adore por obrigação. Ele é tão perfeito.
Ele é tão bom. Ele é tão bom que mesmo ele sabendo que a palavra diz que mesmo antes da palavra sair da minha boca, ele já sabe. Ele já sabe tudo o que a gente vai falar. Então por que eu tenho que falar, Gabi? Porque ele quer se relacionar. Entende? Ele já sabe. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã. Ele já sabe o que a gente vai sentir, como vai ser. Mas ele quer ouvir da nossa boca. Senhor, você não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso. Jesus, você viu que engraçado? Olha isso. Se relacione. A oração não pode ser um peso. Desfrute da oração. Desfrute. Em nome de Jesus, comece a desfrutar. Se alegre também. Seja você. Às vezes a pessoa é tão brincalhona, tão divertida. Aí nunca você já riu pro Senhor? Ah, não. Vou rir o quê com Deus? Vou rir com o quê com Deus? Ué, gente, ele que te fez assim. É sua personalidade. Ele que te fez assim, ué. Sabe? Então, assim, desfrute. Que a oração possa se tornar algo que você tenha saudade. Sabe? Como diz o Salmo, olha, pela manhã eu oro e eu já tô com expectativa. Já tô com expectativa para amanhã. Sabe? Tem que ser algo que você sinta falta, sabe? Nossa, que saudade de falar com ele. Que você esteja aqui, tipo, aí pensa, tipo, nossa, foi tão bom. Sabe quando você tá muito mal e você ora e você se sente bem? É isso. É isso. Então, converse sobre tudo, chore, dê risada, mas seja você. Lembra, Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta, ore ao Pai que está em secreto. Eu lembro que quando eu escrevi Lugar Secreto, eu fiquei até meio assim, será que o pessoal vai entender? Que eu escrevi algo muito, né? Seu sorriso é vida em mim. Como assim, seu sorriso? Oxe. Aí você pode me perguntar, Gabi, você já viu o sorriso de Deus, então? Não. Mas eu vivo para isso. Se você me perguntar, você já viu o sorriso de Deus? Não, eu nunca vi o Senhor face a face. Mas eu sei que um dia eu vou ver. Eu sei. E eu vivo para isso. Ansiosamente por isso. Para ver esse sorriso. Então, na palavra não diz que a alegria do Senhor é a nossa força? Então é isso. A gente encontra nele. Então, eu queria terminar fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Que só essa oração nos ensina tanto, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia, de todos os dias. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, a minha oração e desejo é que você desfrute de tudo que a oração pode causar na sua vida. Coloque despertadores durante o seu dia, alertas, tipo, não se esqueça de orar. Faça isso até virar um hábito. Crie estratégias. A gente tem que ser inteligente. Então, assim, crie estratégias. Se você é uma pessoa organizada, organize. Se você não é, bota alguma coisa pra você não esquecer, porque você não é organizado. Porque se depender da sua organização, você não vai fazer. Não é verdade? Então, crie estratégias para que o tempo de oração seja cada vez mais um momento de, primeiro, autoconhecimento, porque quanto mais você tá com o Senhor, mais você se conhece, né? E conhecer o Senhor, conhecer o seu Deus. Que imagina, você vai passar a eternidade com Ele. Então, desfrute hoje
do que você já tem, do presente que você já possui, do milagre que você já tem, que nós já recebemos. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e que você se levante em oração. Amanhã espero você 6 horas da manhã com seu café na mão, com a sua caneta. Eu tô amando ver as postagens de vocês. Vou postar aqui uma foto agora pra ouvir de vocês o que Deus falou com vocês hoje. Fiquem firmes, tá? Amo vocês e tô muito feliz de ver isso com vocês. Hoje é o nosso 10º dia. Continue ouvindo muito a música Me Atraiu, És o Amor. Continuem queimando de amor por Jesus. Beijo!